Olá! Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 50 mil unidades habitacionais estão com a construção paralisada. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, estado que concentra um grande número dessas obras. Senador, o Minha Casa Minha Vida tem empreendimentos em 92% dos municípios brasileiros, segundo a Caixa Econômica, né? O que está acontecendo com o programa agora? Olha, eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, também os internautas desse programa que está estreando nesse dia de hoje, tão bem capitaneado por essa grande jornalista, a Renata, que está aqui realmente com esse sorriso aberto, tentando fazer com que nos esprema para ver se sai algum conteúdo. Mas, Renatinha, o problema é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas de maior sucesso do governo federal. Para os senhores terem uma ideia, o programa Sub-50, o que é que significa? Que os municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles podem pleitear ao Ministério das Cidades, no caso antigamente era o Ministério das Cidades, que fossem construídas em cada cidade dessas 50 unidades ou 40 unidades, a depender da demanda que as prefeituras encaminhavam para o Ministério. Como acontecia esse trâmite? Os agentes financeiros contratavam com o Ministério e o Ministério contratava as construtoras. E a construtora, de posse da lista fornecida pelas prefeituras, começavam as obras. Os terrenos também eram doados pelas prefeituras. O mutuário não pagava nada. Então, era um programa de sucesso, por quê? Porque tirava as pessoas que moravam debaixo de palha de ouricuri, de lona preta, moravam embaixo de viadutos, embaixo de pontes. Realmente tirou muita gente que estava morando abaixo da linha de pobreza. É o pessoal que tem a faixa de renda até R$ 1.800 familiar, não é isso? Não, R$ 1.800. R$ 1.800 já entra numa outra faixa do programa, onde o governo federal subsidia uma parte do imóvel e o mutuário paga uma parte. Esse programa Sub-50, o mutuário não paga nada, porque eles ganham abaixo do salário mínimo. Então, eles não têm condições de assumir uma prestação. Tem uma faixa do programa que saiu até, Renata, meus caros telespectadores e internautas, que ainda o mutuário pagava até R$ 10, mas foi tão insignificante que praticamente isso foi anistiado. Agora, só que essas casas começaram a ser construídas a nível de Brasil, hoje o programa está paralisado, o governo federal passado deixou empenhado 189 milhões para fazer frente aos débitos contraídos dos bancos perante as construtoras. Para o ano de 2019? Não, essas obras já eram para ter sido concluídas. Mas como o Ministério, no governo Temer, não repassou o dinheiro para os bancos, para os agentes financeiros, consequentemente, não passou para as construtoras. E as construtoras não concluíram essas obras. Então, são obras que estão com 70%, 80% praticamente edificadas, cobertas, mas falta a parte de acabamento. O Ministério atual, o ministro Canuto, do governo Bolsonaro, tivemos uma reunião, levei os agentes financeiros perante ele no Ministério de Desenvolvimento Regional, se comprometeu a liberar esses recursos que estão empenhados do orçamento do ano passado, para que fosse editada uma nova medida provisória, estendendo o prazo do programa Sub-50, para que, com isso, ficasse legalizado o repasse dos recursos para os bancos para as construtoras, com isso, terminassem as obras. Porque muita gente hoje começaram a invadir essas casas sem portas, sem piso. Não, isso aconteceu na Bahia, né? Na Bahia, vários municípios tiveram invasões, aliás, no Brasil todo. As pessoas que moram debaixo de uma lona, debaixo de um viaduto, vendo a sua casa, futura casa coberta, é melhor ele adentrar uma casa dessa. E tendo notícia de que a obra não vai Exatamente. Adiante, né? Tem muitas notícias, muita conversa que o Ministério não ia repassar mais o recurso. Porque tudo isso é questão política. Como foi um programa idealizado no governo Lula, depois foi seguido no governo Dilma, no governo Temer, foi bem parco os recursos liberados para esse programa, e agora, por ser um programa de sucesso, as pessoas acham, talvez, o governo atual, que vai fortalecer os criadores do programa. Eu acho isso um erro, eu acho que as pessoas serão gratas àqueles que derem a sua casa, aqueles que entregarem a sua casa, porque não deve ser fácil uma pessoa morar no relento,
quando chove, usar até papelão para se abrigar do frio e ver a sua casa quase pronta e o dinheiro não ser liberado do governo federal. Então, eu espero que isso libere e que esse programa Sub-50, além de concluir as casas que estão prestes a serem concluídas, que esse programa seja reeditado para que se possa lançar mais 100 mil casas, pelo menos na parte do Nordeste, onde as pessoas mais necessitadas precisam de um teto para morar. Senador, mas tem contribuição do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu pelas redes sociais. A Tainã Medeiros disse que na minha cidade, Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas obras inacabadas por falta de repasse do governo federal. É o que ela acredita, né? E isso faz anos e anos, que chegou ao ponto dos tijolos que eram para a construção das casas serem roubados, né? Como o senhor avalia essa situação? Olha, Tailândia, é importante você que está aí do Rio Grande do Sul, do outro extremo, um estado praticamente rico, né? O estado do sul do Brasil, do nosso Mas Nordeste. que está numa crise fiscal gravíssima. Exatamente, a crise também, fiscal né, grande. E também lá tem obras inacabadas. Porque, como eu disse, o governo, sai governo, entra governo, e nenhum governo quer dar sequência às obras iniciadas pelo governo anterior. E eu acho isso um erro. Inclusive, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional que as emendas colocadas para obras, elas no ano seguinte, ou se mudar governo, elas são obrigadas nas emendas de bancada a serem alocadas para que essas obras não sofram processo de descontinuidade. Porque muitas vezes as pessoas, o governo que entra, para uma obra quando o governo que saiu é adversário. E quem é prejudicado com isso é o povo brasileiro. O senhor fez uma intervenção numa audiência pública falando até a questão de acelerar antes da mudança das prefeituras. Exatamente. O que é que acontece? Quando você começa um programa desse, com o prefeito que está iniciando o seu mandato, é ele que escolhe os mutuários, ele que escolhe as pessoas que estão passando necessidade e depende de casa. Mas não existe um critério, senador, não, o critério de conhecimento público? O critério é a pessoa ter baixa renda, tem que ser comprovado, ter um cadastro único, que é o CAD único, como se chama, o apelido, talvez as pessoas que estejam nos vendo sabem o que é isso. E depois desse CAD único, o IBGE bota a faixa de renda dessas pessoas. Então, não é uma questão do prefeito dar somente a um afilhado dele. Mas, evidentemente, se um prefeito entra e ele recebe um pedido, ele prefere atender o pedido daquela pessoa necessitada do que o pedido de um adversário. Isso faz parte da política brasileira, talvez até da política mundial. Então, eu espero que esse programa ele seja prorrogado até o final de 2020, porque em 2020 teremos eleições municipais e se ele não for prorrogado até 2020, para concluir na gestão dos atuais prefeitos, pode acontecer novas paralisações a partir de 2021, quando for eleita uma nova safra de prefeitos. Por que é importante isso, Renata, meus caros telespectadores, meus caros internautas? Porque um prefeito tem que dar o habites. Ele tem que dar o alvará que a obra ficou pronta e dar o habites para que as pessoas possam adentrar a casa. De posse desse habites, a construtora envia para os bancos enviam para o Ministério, para que o Ministério repasse a última parcela, que equivale a 10% do empreendimento. Então, se o prefeito for adversário do que está saindo, muitas vezes ele atrasa 6 meses, 1 ano, e quem se prejudica com isso é a construtora, que não recebe o habites para fornecer para o mutuário. Porque a construtora só pode entregar a chave ao futuro morador se tiver com habites na mão. Se não tiver com habites na mão, ela não pode entregar a chave ao futuro mutuário. E com isso fica a casa fechada, sem a construtora receber os 10% e sem o futuro beneficiado receber a casa para morar. Aí é gerado o que? As invasões. Mas, à noite as pessoas invadem essas casas. Não tem nada em termos de regulamentação que possa ser feito para evitar esse tipo de desvio de conduta? Porque o senhor está falando de má fé. Na verdade, eu até digo a você que você falou uma palavra certa. Na verdade, isso é um desvio de conduta. Porque eu acho que quando você larga uma gestão e entra uma pessoa, mesmo sendo sua adversária, você não quer dizer que ali você tem que seccionar, você tem que paralisar. Eu sempre digo que quem casa com a viúva é dos filhos. Se você assume uma prefeitura da mão ou de um correligionário ou das mãos de um adversário, você não tem que parar os programas caso você receba de um adversário. Eu acho isso um absurdo, inclusive cabe representação ao Ministério Público para que os prefeitos que por acaso não queiram liberar o habites, ele ser também indiciado criminalmente. Senador, e especificamente sobre a Bahia, por que a Bahia tem um número tão elevado de obras inacabadas? Em alguns estudos dizem que é o maior número de obras inacabadas do país. O que aconteceu na Bahia? A Bahia é o maior estado do Nordeste. Se você pegar a área territorial da Bahia, ela somando o estado de Sergipe, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia é maior. A Bahia são 417 municípios, uma população de 15 milhões de habitantes.
Então, por isso que tem o maior número de pessoas necessitando de moradia. É questão, quanto mais gente, aumenta a pobreza. Você, por exemplo, que está nos escutando, você internauta, você telespectador, não sabe, mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de americanos que moram abaixo da linha de pobreza. Só que isso não é divulgado. Mas se você pegar os estados do Nordeste, são divulgados os índices da pobreza, a pobreza acelerada, a pobreza cada dia cresce mais. Por quê? Pela falta de emprego. Se você não tem emprego, você não tem como comer bem, você não tem como morar bem. Então, por isso nós temos que mudar esse retrato desse extrativismo da população brasileira. E isso nós temos que, com isso, ter geração de emprego e renda para dar dignidade às famílias brasileiras. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Se você quiser rever essa entrevista ou assistir outros programas da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, pode ligar para a gente. O número é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.